Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros, sempre com temas extremamente importantes para a gente discutir com você. E aí eu peço que você que está entrando já comece a compartilhar com os teus amigos. Ouçam a música que está como BG. Ó. O nosso tema de hoje, ele tem um peso, ele tem uma carga emocional muito forte. E eu preciso que você me ajude, você que está entrando, você que vai entrar, eu preciso que você me ajude compartilhando essa live, apertando aqui no aviãozinho, com todos os teus amigos. O tema hoje, ele trata sobre... é muito delicado. Nós vamos falar sobre o risco de suicídio em crises agudas como essa que nós estamos vivenciando. Essa é uma crise, a pandemia não passou, ela não acabou, ela continua. Há informações, eu tenho acompanhado isso, de que na Europa, em outros países, alguns casos começam a reaparecer. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu conversei ontem, eu tive uma reunião ontem, dentro do projeto Aracaju, com um querido amigo, que é da área da saúde, e ele reuniu alguns amigos dele, também da área da saúde, e nessa conversa foi dito, profissional de saúde, que, por exemplo, o hospital de campanha de Aracaju vai ser desativado, eu creio que amanhã. Já não tem turno noturno, à noite já não está funcionando, e amanhã ele vai ser desativado por completo. Mas os leitos que estavam vazios, especialmente leitos pediátricos, esta semana teve um aumento no número de casos, com crianças. Então é para a gente ter muito, mas muito cuidado mesmo, enfim, nós tivemos convenções partidárias, eu participei de uma convenção partidária, eu fui a Itabaiana, abraçar o meu querido Edson de Itabaiana, meu líder Luciano Bispo, Roseli Andrade, eles foram oficializados, tiveram seus nomes homologados como candidatos a prefeito e a vice-prefeita, e eu estive lá. Era uma churrascaria, um ambiente aberto, controle absoluto na entrada, não estava lotado, não, os espaços estavam respeitados. Mas assim, quando você chega, tem a medição de temperatura, que é um cuidado a mais, para você verificar se a pessoa está com febril ou não, e de máscara o tempo inteiro. O próprio governador Belivaldo esteve lá e fez o pronunciamento dele de máscara. Alguns outros fizeram sem máscara, mas ele disse, eu vou fazer de máscara, porque como eu estou recomendando, sou eu que estou assinando o decreto, eu vou continuar usando máscara. Belivaldo participou de alguns outros eventos também. Já vi alguns comparativos, tipo, porque é que tem convenção e não tem o show? Eu sou defensor de que tenha, não os shows em casas fechadas, mas, por exemplo, que os artistas se apresentem nos bares e restaurantes. Eu acho que já devia ter autorizado. Voz e violão, sem dança, sem abrir boate, sem dançar, mas a voz e o violão, um piano, enfim, o que for, para mim já devia ter autorizado. E acho que o governo deve fazer isso nos próximos dias para evitar. Mas assim, é importante que a gente tenha essa consciência. E o movimento começou a crescer, você sai nas ruas, você percebe a movimentação do cidadão, mas com os cuidados necessários. E mesmo assim, nós não estamos imunes. Eu quero deixar isso bem claro. A Covid ainda não tem cura. Não tem cura. Portanto, tenham muito cuidado. Quero abraçar todo mundo que está chegando aqui, sabe? A Kátia já está aqui conosco, ela já entrou, que é quem vai compartilhar conosco as informações. Ela é psicóloga e atua nessa área. Deixa eu só convidá-la a participar e desejar boa noite a ela, recebê-la com muito carinho, trazida pela querida Aline Bittencourt. Aline, para você, um beijo grande para você, Aline. Você tem proporcionado esses encontros
que são espetaculares. Cada vez que a gente abre uma live com pessoas que a gente conhece pessoalmente, é maravilhoso. E com pessoas que a gente não conhece pessoalmente e tem a honra, sabe, de poder compartilhar informações, é muito gratificante. Deixa eu só ajeitar aqui, né, Kátia, que a gente começa a falar e aí a tela do telefone está ajustada para a gente. Quando a gente divide a tela, tem que fazer os ajustes necessários. Eu estou aqui exatamente nesse momento, Marcos. Nossa, que coisa boa! Seja muito, mas muito bem-vinda mesmo, sabe? É uma honra receber você aqui conosco e já disse aqui que o tema que nós vamos tratar é um tema extremamente delicado, mas necessário. As pessoas têm o hábito de não querer falar. Tem coisa, por exemplo, tem gente que não pronuncia nem a palavra câncer. Tem gente que não fala nem da palavra suicídio. Não, calma. Espera, gente. É preciso discutir de forma clara. Há, inclusive, uma recomendação, né, dos especialistas para que esse tema seja discutido mesmo. Tem que botar debaixo do tapete, não. Mas, olha, inicialmente eu quero que você se apresente para mim e para os meus queridos amigos que estão compartilhando conosco. Eu já pedi no direct que eu mandei para os meus amigos. Você que está aqui ao vivo, nós temos 20 pessoas neste momento. Essas 20 pessoas, tem um aviãozinho aqui. Se você apertar, vai aparecer a lista de seus amigos. Manda para eles. Convida todo mundo para vir assistir conosco. Kátia, querida, seja bem-vinda, se apresente. Quem é essa moça de riso fácil, de riso bonito, psicóloga? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Marcos. Eu me chamo Kátia Lima, eu sou psicóloga, sou formada pela UF, lá em Niterói. Moro em Aracaju de novo há 1 ano, né? Praticamente 1 ano. Mas já morei aqui, passei minha adolescência aqui. Sou psicóloga, já trabalhei em RH, tenho MBA em gestão de pessoas também pela UF. Trabalhei muitos anos com RH e há alguns anos venho exercendo a clínica, né? Então é uma atividade um pouquinho diferente, mas nunca distante das pessoas. Então esses temas, né, ligados a suicídio, saúde mental, sempre estão no nosso trabalho, seja ele em que local for, no consultório, nas empresas, né? Foi muito importante você mencionar toda essa questão da reserva, do cuidado. Não é nem cuidado, eu acho que chega a ser um bloqueio que as pessoas têm que falar desse tema. É bloqueio, é medo. É um bloqueio, medo. Que é tão devastador falar no de popular, morte. No popular, é medo. As pessoas têm medo, têm receio. Sabe? Sim, e acham que fazem uma vinculação errada de que quando você fala disso, você está estimulando. E não é sobre isso. É justamente o contrário. Você falou de inteligência emocional. Quando a gente desenvolve essa inteligência emocional, a gente é capaz de lidar com os percalços da vida de uma maneira inteligente, proativa, segura, né? E passa, porque o sofrimento, quem vive, passa por sofrimentos. Não é só isso, mas a gente passa. E a gente precisa falar e saber ouvir, né? Quem vem com esse peso, com essa dor, sabe? E prestar atenção. Sim. Prestar atenção. Perfeito. Sabe? E observar as pessoas que estão próximas da gente, né? Isso. Os familiares, os amigos mais próximos, ou até aquele que você não perceba que não é nem tão próximo. Mas eu costumo sempre observar as postagens das pessoas. Outro dia, um amigo, e eu comecei a observar as postagens deles. E eu sentia um peso em cada postagem dele, um negócio meio... Eu chamei, eu digo, vem cá. Opa! Tá tudo bem? Tá. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Me conta. Sabe, a gente precisa parar para perceber e ouvir. Qualquer postagem de pessoas que... E quando chega num ponto desse, é que aí todos os sinais já foram dados. Exato. Todos os sinais já foram dados. Quando a pessoa chega a expor nas redes sociais dela imagens que derrubam, que são pesadas, desvalorizando a vida, é hora de você correr mesmo e trazer essa pessoa, pegar do braço dessa pessoa. Sim. Quero compartilhar aqui uma informação e a gente vai discutir isso.
a cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. Então, é algo para a gente discutir mesmo. As razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, veja, quase um quinto, quase 1 em cada 5 brasileiros, já pensou em algum momento, seriamente, em dar um fim à própria vida. E desses 17% que pensou em algum momento dar fim à própria vida, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira experiência que eu tive com o suicida, eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade. E o nome do rapaz era Gilberto. Ele, já adulto, eu tinha 8 para 9 anos, ele possivelmente devia ter seus 20, 22 anos. Então, já não era da minha geração, era de uma geração bem avançada. Era foi no povoado. A mãe dele, durante a vida inteira, carregou essa dor. E Gilberto, ninguém esperava. De repente, ele ingeriu o veneno e morreu. Então, assim, como é que se percebe isso, Kátia? Quando as pessoas... Quem é que procura mais o psicólogo? É o próprio paciente ou é a família ou é algum amigo? Me fale um pouco da sua experiência. Bom, a gente tem os dois casos, né, Marcos? De um modo geral, quando a família procura, é porque realmente, assim, os sinais já estão muito claros, né? E a pessoa está realmente com muita dificuldade de se expressar. Quando a família traz também, tem uma questão muito de jovens, né? É mais comum para a gente chegarem os familiares trazendo os jovens. Então, por exemplo, adolescentes, até crianças, vêm, né, chegam nos serviços de saúde ou mesmo nas clínicas particulares. Crianças? Existem dados de crianças com 5 anos que se suicidam. É assustador. O nível de desamparo que uma criança pode viver e, de fato, né, conseguir concluir esse gesto, né? O suicídio tem uma questão que você pontuou aí, você falou da mãe. Mas você imagina, mesmo ele sendo adulto, se ele tinha amigos, você foi afetado, ele tinha irmãos, provavelmente ele tinha um pai, uma avó. Sim. Toda essa rede também precisa de apoio. A gente está falando aí do suicida, né, que é uma pessoa que de fato está com comportamento, com uma dor muito intensa a ponto de considerar acabar com a dor através da morte. Mas a gente tem que pensar também nessa rede que faz parte da vida dele. Então essa rede também está afetada e essa rede também vai precisar de apoio psicológico e talvez até psiquiátrico. Certamente uma pessoa que, enfim, está com esses pensamentos, né, de suicidas, ou tentou, ela também precisa de acompanhamento médico e psicológico. Não tem para onde ir. Você percebeu que as pessoas que estão assistindo aqui já usou aqui a expressão, algumas delas, meu Deus, quando você falou de crianças, uma criança de 5 anos de idade. Quer dizer, a gente fica chocado com essa informação. O tema suicídio já nos choca. Né? Mas, assim, uma criança, o nível, como você disse, de desamparo, porque é falta de apoio, é falta de, sabe, de sustentação. Ninguém comete o suicídio, tá bem, acorda, vamos suicidar, pá. Não. Não, tem um processo. Tem um processo. Tem um momento que dá esse start. E numa criança de 5 anos, Kátia, como é que é isso? Olha, eu nunca vivi isso. O que eu sei é de dado estatístico, tá? As estatísticas nos dizem que existem. E hoje em dia a gente está tendo muitos jovens, além de crianças, são um índice menor,
mas tem muitos jovens, por exemplo, promovendo automutilação, eles puxam o cabelo, arrancam o cabelo, né, como uma forma de lidar com esse sofrimento. É como se a dor física ela mascarasse ou ele sentisse menos dor do que a dor interna, Interna, dor mental, psicológica. A dor mental, exatamente. Ele é um precisa, desamparo, é um sentimento de inadequação muito grande. Ele precisa encontrar um parâmetro de dor física, sim, para fugir dessa dor mental, ou seja, dessa dor psicológica. E tem uma coisa que tem acontecido muito entre os jovens, é eles compartilharem vídeos, por exemplo, de automutilação, entre eles. Então, por exemplo, as redes sociais, se você procurar no Instagram, você não encontra. O Facebook, o próprio Google tem tido um cuidado enorme para não exibir esse tipo de imagem. Mas no WhatsApp, por exemplo, você tem muito mais dificuldade de fazer esse tipo de rastreio. Porque então, o WhatsApp ele tem a privacidade do WhatsApp. A criptografia. A criptografia, você não consegue externamente identificar conteúdos ali. Então, essas pessoas, eles acabam criando grupos e trocam essas experiências, trocam essas informações. A rede familiar é super importante na identificação desses comportamentos, inclusive no infantil. Óbvio que existem também dados subnotificados, sabe? Por exemplo, uma criança que... Pode falar. Desculpe, acabei te interrompendo. Uma colega tua, a Franciane, diz aqui, ó, já atendi adolescentes que praticam automutilação e 90% das queixas está relacionado à família, aos pais, padrasto, essa turma mais... Sabe? Ou seja, porque o que acontece? A família, muitas vezes, já vem com questões de sofrimento, dor, e muitas vezes não tem recursos, né, emocionais para lidar com as dores de um adolescente, com as dores de um jovem, né? Então, essas frases, é falta de Deus, eu vou te levar para a igreja, e aí na igreja fala que tá faltando Deus na sua vida. É frescura, você só está chorando porque você para chamar atenção. Não aguenta, para chamar atenção. O adolescente, você já foi adolescente, eu já fui adolescente, é um momento de tudo é muito intenso. E como você, ali jovem, querendo viver tudo é muito potente, então um término de uma relação é uma coisa devastadora, né? E os pais acham que ele está ali fingindo que ele não quer estudar, está com preguiça de estudar, quer jogar mais videogame. E muitas vezes ele encontrou aquela maneira, né, de se isolar, de jogar videogame pra caramba, de comer, ou mesmo de usar substâncias. Porque a gente, infelizmente, químicas. O abuso de álcool é muito frequente em comportamento suicida. O jovem tem um comportamento naturalmente mais impulsivo. Então, para ele sair, né, ir ao ato, a gente fala, né, passar ao ato, acaba que é um risco maior, porque ele tem essa impulsividade dentro dele. Então, a família, né, tem um papel super importante nessa prevenção. Vamos falar um pouco de prevenção. Isso. E a escola. A escola também. Você tocou em dois pilares, família e escola. Nós vamos discutir sobre isso. Deixa eu aproveitar que a Marcinha Aracaju diz o seguinte: o mundo clama por empatia. Não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar. Você ajuda alguém hoje, amanhã a ajuda chegará para você se precisar. Quero abraçar aqui o vereador, eu considero vereador, o Roosevelt Santana, colega radialista lá da querida cidade de Itabaiana. Roosevelt, muito obrigado pela atenção. Valquíria Miron, beijo para você, Valquíria. Você sabe quanto eu gosto de você. Tem padres, pastores com depressão. Padres e pastores com depressão. Então, a Mariana diz aqui, existem grupos no Facebook entre pessoas que pensam e planejam suicídio. Nossa Senhora. Enfim, grupos que planejam Facebook. Mas vamos voltar aqui à questão da família e da escola. Dois núcleos que precisam ser repensados. Urgente, agora. Precisam ser repensados agora. Eu não sei qual dos dois é o mais importante. Acho que os dois estão no mesmo pilar de importância.
Sim. Porque não dá para parar, para discutir, para depois trazer a solução. É para discutir e solucionar agora. É Se vai trocar a começar roda pela do carro com ele família, andando. do carro com ele andando. Se vai começar pela família ou vai começar pela escola, não interessa. Tem que começar. E como a gente Sim. pode fazer isso? Já está provado que se você chamar reunião de pais, a frequência desses pais irem para a escola é muito baixa. É muito baixa. Não adianta. Não adianta. Porque está numa outra vibe, está numa outra frequência, está em outro estágio. Como você disse, acha que é frescura. O pai ir para a reunião de alunos, de pais de alunos, ele acha, vou perder tempo. O que é que eu vou fazer lá? Se tiver algum problema, meu filho que resolva. Então diga, porque eu resolvo, eu bato. Ele não vai. Já tem isso, a violência. Tem a violência. Então é na escola. Só tem um ambiente para a gente fazer isso, é na escola. É reestruturar a escola. E aí vem a proposta do projeto Aracaju. Nesse projeto, a ideia é criar núcleos com profissionais como você, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, advogados, coaches, profissionais que estão lidando com o desenvolvimento humano, e esses núcleos irem discutir nas escolas com essa geração que está na escola. Ensinando a eles inteligência emocional, e você conhece muito bem isso, você trabalha com isso, empreendedorismo e educação financeira. São esses 3 pilares que a gente precisa colocar na escola. Algumas escolas particulares, e nós vamos fazer uma live, acredito, na próxima semana, a equipe pode confirmar, se será na quinta-feira, com uma colega sua, que já faz esse trabalho em escolas particulares. A gente vai tratar sobre educação socioemocional. Ela já trabalha isso. Importantíssimo. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Inteligência emocional, que a partir da inteligência emocional gera possibilidade de empreendedorismo. A educação financeira é para que as pessoas tenham noção, né, de como se guiar na vida. Mas especificamente sobre inteligência emocional nas escolas, Kátia. Qual é a sua avaliação? Bom, inteligência emocional, a escola tem uma possibilidade muito grande de colaborar para esse desenvolvimento. As famílias muitas vezes trazem essas questões, né, de outras gerações e acabam, né, no seu relacionamento com filhos e filhos com questões muito diferentes das que eles viveram como pais. Então, internet, essa coisa do relacionamento muito precoce, a própria exposição a álcool, drogas, violência, tudo isso são temas que os pais não têm, muitas vezes. Eles tratam isso com muito medo. Então, o medo também é um fator que paralisa todo mundo. Porque quando eram esses pais, crianças e adolescentes, não teve a discussão. Eles não ouviram isso. Não. Eles não receberam e quando essa ouviam, aula. Era com esse... Era batendo, era cala a boca, que quem manda sou eu. Essas frases fazem parte do repertório de pessoas aí na faixa de 30 anos. De 30 anos em diante. Não, é agora. É agora. 30 anos em diante, ou seja, essa geração não ouvia quando tinha 10, quando tinha 8, 10, 15 anos, não ouvia uma orientação do pai, sabe, aberta, transparente. Não tinha. Era a educação pelo medo que a gente fala. Então, assim, hoje a gente tem tido muito conteúdo, assim, para as famílias que querem se desenvolver nesse aspecto, né? Tem muito conteúdo na internet. Acho que as escolas precisam chamar as famílias para dentro das escolas para desenvolver junto com os jovens, os pais, né? Nessa questão de desenvolvimento da inteligência emocional, porque os pais também precisam desse apoio. Não adianta a gente desenvolver um filho que ele chega em casa, o pai briga, o pai diz, se um jovem chega em casa com questões, por exemplo, de gênero, né? De questões relativas à homoafetividade, a sexualidade, elas sofrem uma agressão. Então, não adianta a gente desenvolver na escola sem envolver os pais.
sabe? Os pais precisam estar presentes. E tem uma questão que, além do que você falou, o pai acha frescura, né? Eu fico imaginando um pai que trabalha, acorda às 6 horas da manhã, passa o dia inteiro fora, chega em casa às vezes 8 horas da noite, a escola está fechada. Como é que esse pai é liberado do trabalho para uma reunião dentro da escola? Então, os pais muitas vezes não se envolvem porque eles estão faturando, ganhando a vida. E chega em casa cansado, exausto, conta para pagar, desemprego ali batendo na porta, porque o chefe não quer saber se ele tem um filho que está com depressão, problema, que está com problema em casa. Não quer saber. Não quer saber. A escola vai desenvolver o jovem, mas o pai precisa, os familiares, a família precisa ser envolvida. E talvez a escola possa chamar, mas eu acredito que outros serviços de saúde, da rede municipal principalmente, podem colaborar muito para também desenvolver essa inteligência emocional. Né? A gente tem aí a estrutura das UBSs, né, que podem também colaborar nesse desenvolvimento. Porque é uma outra questão do suicídio, né, que a gente estava falando aqui, que além do jovem, da pessoa que está com pensamento, ela realmente está adoecida. Mas isso o suicídio diz algo da sociedade. Se tem tantas pessoas se suicidando. Eu li um dado essa semana, que eu também fiz uma outra palestra sobre isso, que morre mais gente de suicídio do que por homicídios e por guerras no mundo. Isso diz muito da nossa sociedade, uma sociedade adoecida, muito pautada no consumo, no ganhar dinheiro, né? Não que isso não seja bom, mas não pode ser, a gente não pode viver só disso. Né? E isso está fazendo com que as pessoas se pressionem demais para possuir, ganhar dinheiro e negligenciem as suas relações, os afetos, né? Só que eles vêm. O afeto não diz, não pede licença, ele vem. Como você lida com uma dor, por exemplo, de um desemprego, de ver sua família passar fome? É devastador. Não tem inteligência emocional. Só com inteligência emocional, muitas vezes você não vai dar conta. Você vai precisar bater na porta do serviço de saúde, num psicólogo, num psiquiatra. Né? Então e aí a gente encontra aí uma situação que é desafiador. Total. É um desafio para nós enquanto sociedade. Enquanto sociedade. Porque, não é só de político, não. Não, é nós. Somos nós, cidadãos, que precisamos encarar esse desafio. Porque quando você tem uma família que tem um conhecimento, que tem uma certa condição financeira, tudo bem, você vai procurar um psicólogo que tem um valor, tal, você vai procurar. E quem não tem? Vai bater na porta de onde? Vai bater na porta de quem? Sabe? Eu vou contar aqui um caso que aconteceu numa reunião que a gente faz, além das lives, pessoal, a gente faz muitos encontros em chamadas de videoconferência pelo WhatsApp. E minha filha, Tayana, tá aqui, a gente participou de uma conversa, e foi tão assustador o que a gente ouviu, professora, doutora, que de uma professora, um garoto, a professora identificou que ele tinha problemas de visão, pelo comportamento, e a prefeitura de Aracaju, viu? Isso vai ser relatado, a prefeitura de Aracaju tem um programa, a prefeitura de Aracaju tem um programa de assistência visual, né? Tem um núcleo que passa nas escolas para fazer o exame e tudo mais. Qual é o problema? No dia que essa equipe passou nessa escola especificamente, esse garoto não pôde ir para a escola. E acreditem, ele não teve uma segunda chance. Aí você pergunta assim, como assim? Quer dizer, a diretora da escola, o coordenador desse programa, se for da Secretaria de Saúde, precisa ter a sensibilidade que se uma criança daquela escola não pôde participar daquele dia, daquele exame, é preciso que pegue essa criança, leve para um lugar para fazer o exame e simplesmente, o dia daquela escola era esse. É isso, gente. Então, assim, é preciso que o sistema também seja flexibilizado para atender essas demandas. Sim. As pessoas não têm estrutura, conhecimento, informação, muitas vezes para buscar um serviço público. Deixa eu só compartilhar aqui algumas informações. Estão dizendo aqui, ó. Infelizmente, as pessoas querem viver a vida de um rico sem poder. É a pressão, viu, Magno? É a pressão.
É a pressão, sabe? Você vê um filho ali, o outro filho usando, você vê o outro conquistando a garota porque tem isso, você vê isso. E não condena, não condena. Sabe? É preciso amparar, chama no diálogo para gerar as condições para que essa pessoa se desenvolva. E até mesmo para gerar nessa mente, para tirar essa pressão da mente dele, para entender que ele pode conquistar uma garota, que ele pode conquistar a vida dele financeira, sem se espelhar necessariamente naquilo, sem ter que fazer besteira. Mas isso é diálogo, isso é diálogo. E isso precisa ser feito. Por favor. Sim. Os serviços de saúde aqui de Aracaju, eu sei que muitos deles, as UBSs, principalmente, dispõem de psicólogos, psiquiatras. Hoje, tem um serviço da prefeitura que está atendendo, né, por causa da pandemia. Eu liguei para lá. Né, é um serviço de orientação para a Covid, mas também tem orientação psicológica, um 0800. Acho que se você botar no Google, você encontra, não sei agora o número de cabeça, eu tenho anotado. E você liga e eles te encaminham para um profissional de saúde, da psicologia ou da psiquiatria, caso você tenha esses sinais, né, de muito sofrimento. Eu queria falar também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É 188 o telefone. Qualquer pessoa que esteja numa emergência, que precise falar com alguém, o CVV trabalha com voluntários preparados para esse tipo de situação. Então, eles têm um êxito muito grande em reverter, né, pessoas ali que estão naquela iminência de ter um gesto contra a própria vida e também acionar os serviços de saúde. Então, por exemplo, se você encontrar uma pessoa que tentou, né, se cortou, ou mesmo tomou um veneno, você pode ligar para o SAMU e para o CVV também para pedir orientação, porque é o que eu falei. A família que tá em contato com uma pessoa dessas também vai precisar de suporte. A gente não pode esquecer disso. Vai precisar. 0800 729 3534. Isso. 0800 729 3534. Eu tenho a felicidade de informar aos amigos que o CVV é uma senhorinha que foi quem nos procurou lá na Assembleia Legislativa, na época que eu era diretor de comunicação da casa, e saí exatamente para ir construir o projeto Aracaju. E essa equipe do CVV procurou a Assembleia pedindo apoio e nós, de pronto, sabe, levamos ao presidente Luciano Bispo e ele, de pronto, acho que é uma sala que eles estavam precisando. E, enfim, a gente acabou oferecendo essa estrutura para eles, que são voluntários, como você disse, são pessoas voluntárias que aqui ajudam e ajudam muito. Mas, Kátia, pandemia, Covid-19. A informação científica, ou seja, de especialistas, é que a quantidade de suicídios aumenta. Assim, até na crise, né? E a crise é uma crise aguda. O que é que vocês estão se preparando para essa carga que vem por aí e ainda nem começou? Me fala. Não. Bom, essa questão da pandemia, né? Eu li um pouco, né, sobre o que os especialistas vêm pensando sobre isso, porque a gente já está no momento onde o isolamento, o distanciamento social, você mesmo pontuou no começo da live, acabou. O povo está na rua, o povo está na praia, o povo está no mercado fazendo compras, o povo está no shopping, está em restaurante, enfim, está na rua, né, se visitando. Então, a gente tem que pensar que muitas dessas pessoas que, enfim, estão também em busca de emprego, estão também negligenciando seus exames de saúde nesses 6 meses que ficaram dentro de casa. Então, tem pessoas que já estão doentes por outras coisas. Então, imagina uma pessoa que não tratou de um problema de saúde durante 6 meses porque não queria ir no hospital. Tem pessoas morrendo em casa. Então, todas essas questões vão trazer um desamparo muito grande. A gente não está falando nem do aspecto econômico. Financeiro, a falta do dinheiro. Financeiro, a falta do dinheiro. É a questão da saúde mesmo. Isso, é a saúde, né, do organismo e que vai afetar e vai
descarregar tudo isso na crise da mente, na crise mental mesmo, psicológica. Porque para lidar com tanta incerteza, a gente vive num limiar de estresse. Eu pelo menos, estou falando por mim, e pessoas que eu conheço e atendo, ninguém sai na rua, mesmo sabendo que está tudo normal, nesse novo normal, ninguém sai tranquilo. Você sai com medo, você sai de máscara, você passa álcool gel, você passa uma pessoa do seu lado, você, né, já desvia. Então você tem um sentimento permanente de estresse. E esse estresse é um veneno para o nosso corpo e para nossa mente, para nossas emoções. Tem gente que acaba querendo meio que se enganar. Sim. Não, porque né, é tão difícil lidar com isso. É tão difícil lidar com isso. E aí vai fazer outras coisas também. Porque tá lidando. Você não deixa de lidar com o estresse porque você finge que não tá vendo. Como é que as pessoas vão lidar, muitas vezes? Se medicando, automedicando ou bebendo. A gente teve um aumento enorme do consumo de álcool e drogas. Compulsões alimentares. Isso já tá. Todo mundo fala, vou sair da quarentena como? Assim, gordão, não sei o quê. Todo mundo tá comendo mais. E comendo o quê? Não tá comendo salada e peixe. Você sabe o que é que tá comendo? O corpo de Cristo. Pão! Todo mundo está fazendo pão em casa, todo mundo está fazendo bolo. Legal cozinhar em casa, mas o quanto você está precisando comer para aplacar esse estresse, essa dor? Eu tenho uma tese sobre o pão que é fantástica. Viu? Pode falar. Eu tenho uma tese sobre o pão que é fantástica. Vamos lá. Quando aquele rapaz, filho primogênito do Criador, esteve aqui, lá nos idos do ano zero, ele por um acaso, ele multiplicou brócolis, salada. Gente, vamos multiplicar a salada. Tomate para todo mundo aqui. Ele multiplicou o quê, doutora Kátia? Pão. Pão. Então, é o corpo de Cristo. Ele ainda disse, tomai e comei todos vós. Então, assim, as pessoas se acostumaram a comer pão. Eu amo pão, viu? E não é só isso, né? Enche a barriguinha, dá energia. Tem uma série de... Quando você é comparado, quando a pessoa fala em você e já pensa num pão Jacó, ou um pão francês, aí você sente, aí você faz... Hoje... Aí não podia ser, né? Aí não. Não podia ser uma bisnaga, aquela coisinha assim? Aí a pessoa diz assim... Você não está com aspecto de bisnaga, não. Está com aspecto de pão Jacó. Aí você já começa a eliminar. Mas, enfim, a alimentação está gerando essa situação. Sim, e internet e a ansiedade. Notícia negativa. Isso gera... Sim. Notícia negativa de morte. E a ansiedade de não encontrar o emprego. Você imagina quantas pessoas perderam parentes próximos nessa pandemia. A gente teve um índice grande de morte. Muito. Só que no estado, no Brasil, a gente sabe que é pior ainda. Né? Foram 135 mil, é o último número que eu vi. Pois é. Então, aqui, e crescendo. Está numa taxa menor, mas está crescendo. Eu lhe confesso e admito que eu parei de acompanhar. Eu também. Eu parei de acompanhar. É muito... E a gente, de alguma maneira, começa a ficar um pouco indiferente, sabe? Porque se acostuma, é tanto todo dia, é horrível falar isso. Mas a gente, até para se poupar do sofrimento que é lidar com isso, a gente também se afasta. É verdade. Então, muita coisa que a gente está vivendo aí, né? Tem pessoas que perderam parentes, pais, avós, filhos. Como essas pessoas certamente vão precisar de apoio psicológico. E talvez psiquiátrico também. Porque lidar com... E aí você vai pra rua, tem o quê? Covid na rua. Aquilo que tirou a vida do meu parente, do meu pai, do meu... Do amor que eu tenho, do meu amor. Então, a expectativa é que os índices de depressão realmente atinjam níveis nunca antes vistos. A gente não tem como precisar e tal, mas a expectativa é essa, que a depressão já era prevista como o mal desse século, mas num contexto como esse que a gente está vivendo, Marcos, tem um potencial
de elevar ainda mais esses índices. Então, a gente tem que estar... E é devastador. E é devastador. É uma das causas, né, que as pessoas tiram a vida, por exemplo. Deixa eu registrar também E você sabe... registrar só a presença aqui de um querido amigo, foi ex-deputado federal. Em 2014, eu tive a honra de votar nele, que é Mendonça Prado. Agora, pré-candidato a vereador, né? Acho que já foi oficializado na convenção, que aconteceu dia 12, do nosso partido, do nosso PDT. Eu não sei se eu posso chamar de candidato a vereador, de pré-candidato. Acho que só depois que registra, né, Mendonça? Então, assim, pré-candidato a vereador, eu também estou como pré-candidato a vereador. E é uma honra muito grande, Mendonça. Você teve uma atuação como deputado federal muito forte, tá? Como vereador também de Aracaju. É uma honra participar de uma chapa que tem você disputando também. Não é só uma vaga que a gente vai disputar. Enfim, Deus nos abençoe. A Regiane, também, que é sua colega, disse aqui, realmente essa pandemia é muito agressiva. O fato até de não sentir cheiro e nem gosto faz com que algumas pessoas entrem em depressão e deixam de comer. Daí a fraqueza e, supostamente, um suicídio. Olha que dado. Sabe? Que informação. Sim. As pessoas ficam tensas, é um negócio... Você saber que está com Covid, a primeira imagem que vem é a morte. E aí, diante da iminente morte, você já entra em desespero, já fica, enfim, já pensa no filho, porque é um choque. Sim. E como é que, quando você sai disso, como é que está o seu psicológico? Sabe? Eu atendi algumas pessoas que tiveram Covid e relatam... Acho que a maioria das pessoas que teve Covid, pelo menos as que eu atendi até agora, elas não relatam sintomas graves, não. Falam muito desses sintomas, ou sem sintomas, A Andréa Reis, que entrou aqui, bateu palminha aqui agora, passou por isso. Sem cheiro e sem paladar. Eu acho que foram 15 isso dias, já 7 dias. Sabe? Foi tenso, foi tenso. E muitas pessoas relatam medo de se contaminar novamente, que passaram. Eu tenho alguns pacientes que têm medo. Mesmo tido, testado positivo. A gente não tem muita certeza, né, Marcos, se realmente há recontaminação e quanto tempo depois. A gente está já há 6 meses aqui no Brasil com contato com Covid. Então, as informações não são muito recentes quanto a isso. Alguns dizem que depois de um tempo pode recontaminar. Então, a pessoa fica nesse estado com medo de um parente pegar e não resistir. Isso tem sido um medo também bem frequente dos familiares, principalmente idosos, ou pessoas que representam grupos de riscos na sua família. Aí as pessoas não querem nem sair na rua. E aí o fato de permanecerem muito tempo isoladas também é um fator que pode desencadear a depressão. O ser humano, ele é um animal, né, de relação, de estabelecer relações. Ele sem relação, ele adoece. É verdade. É verdade. Então, esse também é mais um reflexo da pandemia. Então, assim, essa próxima onda que a gente falou, né, de depressão e suicídio, tem a ver também com esse período enorme que a gente está em distanciamento social. E o medo que a gente está das pessoas. Essa readaptação, ou seja, como é que eu vou me comportar agora? Sem contar com as questões econômicas, com as questões de saúde que vivenciou ali, o medo de si, porque ninguém tem, como você disse, ninguém tem certeza, e é bom que não tenha, porque não tem cura, não tem cura ainda. Tem uma vacina aqui, aí o dia desse chega, gelou a espinha. Quando disseram assim, suspendeu a vacina de Oxford, eu digo, Jesus! Aí depois, não, volta, é normal. Mas, enfim, não podia dizer, vai suspender, mas é normal, né? Cria um suspense. Assim, tudo isso é uma guerra. Por isso que, quando a gente lê histórias, né, de que aqueles veteranos de guerra sofrem distúrbios psicológicos, traumas psicológicos, alguém que olhou para o lado e viu um amigo dele, um colega, um soldado aqui, ser perfurado por uma bala e morrer aqui, e ele não poder chorar, porque ele tem que sair daqui para fugir. Quando ele baixa a temperatura,
Isso também. Então, como ele vai lidar com isso? Os Estados Unidos deve ter um programa que dá amparo para essas pessoas, mas muitos desses soldados fizeram atos loucos. Perdem, sabe, completamente a noção. Dissocia da realidade. E vai e mata porque tem um inimigo que está perseguindo. Então, assim, o que a gente está falando é isso. Dessa pós... Não É um pós estado ainda? desse estado, né? De pós-traumático, né? É isso. Estresse pós-traumático. Qual a recomendação, doutora? Olha, primeiro se observar, né? Porque tem situações que você, infelizmente, é como você falou, é fruto de um estresse permanente que a gente está vivendo, muitas vezes pós-trauma de perdas, pós-trauma de ter adoecido da Covid, né? E aí junta com isso, perdi meu emprego, ou meu marido perdeu o emprego, só tem eu trabalhando em casa, tem um filho pequeno dentro de casa que não está indo para a escola, a gente precisa falar sobre isso. As crianças também têm um potencial muito grande de também serem envolvidas nesses números de aumento de depressão. Que elas não estão socializando, não tem escola, os pais precisam fazer tudo dentro de casa, e ainda, no caso das escolas particulares, né? Os pais estão ministrando aulas online, né? Enfim, isso é bem difícil, dependendo com qualquer idade. E nas famílias que não têm o recurso da aula online, também é um fator de muito estresse. Imagina, seu filho não pode ir para a escola, porque estamos no meio de uma pandemia, eu não posso trabalhar, geralmente a mulher para de trabalhar para ficar com essas crianças, não tem rede de apoio, né? E essa criança está em casa ociosa 24 horas, sem socializar, sem poder brincar na rua, sem ser estimulada adequadamente, né, do ponto de vista intelectual. O que um pai pensa? Se já tem uma desigualdade social gritante nesse país, o abismo vai aumentar ainda mais. Então, assim, é um cenário de muito desamparo, de desalento, de socorro, né? Então, assim, o melhor a fazer é procurar os serviços de psicologia e serviços médicos, né? Se eu estou muito ansioso, isso tem gerado também pessoas hiperativas. A gente tem desenvolvido transtorno de hiperatividade. Imagina, responder todos os seus chefes, seu chefe no trabalho, tem que atender uma criança, se alimentar, sair para fazer compras. O cara, se a pessoa é muito focada, ela fala assim, eu vou fazer tudo isso, tem essa lista aqui, eu vou fazer. Então desenvolve um transtorno de hiperatividade que é absolutamente gera muita ansiedade, muita culpa, e ele vai adoecer, o corpo uma hora vai padecer. Então, muitas doenças, né, que podem vir do estresse, desse cenário. Dentro do projeto Aracaju, além dessa questão da base, levar inteligência emocional para essas crianças e adolescentes, eu fiz outro dia uma live com o Vitor Hollenberg, que é o presidente do Grupo LEAD. Esse grupo, doutora, ele é responsável. Para que uma empresa entre nesse grupo, ela precisa ter um faturamento, aqui em Sergipe, de 25 milhões de reais ano. Nesse grupo, as empresas somadas geram um PIB de 7 bilhões e meio. Uhum. As empresas que... E a informação do Vitor, tecnicamente falando, é que em 2020, não é só no período da pandemia, em 2020, com o agravamento da pandemia, 17 mil empresas já fecharam ou fecharão suas portas até dezembro. Isso gera um universo de 43 mil desempregados. Meu Deus. E aí, antes da pandemia, a gente já estava com a construção do projeto Aracaju, que diz o seguinte: a educação você vai cuidar, mas para aqueles que já estão em idade de mercado, é preciso criar uma linha de crédito entre 2 a 5 mil reais, para que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, esse jovem ou esse adulto, diante das portas fechadas dessas empresas que não têm emprego, ele possa ou desenvolver a atividade que ele saiba, ou ele possa aprender alguma outra atividade.
Eu tive uma conversa hoje com a minha querida Maristela, e ela está assistindo a live, e a professora Elaine também estava, e o assunto que foi discutido foi emprego. E eu disse, não vou prometer emprego, não prometo emprego a ninguém, eu não tenho emprego para dar, não prometo. Agora, a linha de crédito nós vamos construir. Então, se a pessoa sabe, por exemplo, vender perfume, vender roupa, vender pipoca, vender cachorro-quente, o que for, dar aulas, tem gente que é professor e quer dar aula, mas precisaria, por exemplo, de um aparelho telefone que tivesse capacidade de fazer uma transmissão decente. Não é daquele celular que ela vai abrir a live e fica caindo o tempo inteiro, com um pacote pré-pago para abrir, fica 5 minutos e vai embora. Ela precisa de um mínimo de estrutura. Então ela vai ter, com acompanhamento da prefeitura, o valor liberado. A minha sugestão, e quando eu digo isso, a minha filha, que está cuidando da parte de publicidade, junto com a Aline, ela faz... Você acha interessante citar o Banésio? Eu digo, acho. Eu não vou citar Banco do Brasil, porque a direção do Banco do Brasil está em Brasília. Caixa Econômica está em Brasília. Aqui não se decide nada. Banco do Nordeste, que tem uma linha de crédito muito semelhante a isso para a agricultura, e o Banco do Nordeste é muito importante para a agricultura desse país, porque ele libera crédito com juros muito pequenos, subsidiados, com garantia para a pessoa na agricultura. Nós não vivemos de agricultura aqui em Aracaju. Então, eu não vou tratar com o Banco do Nordeste, eu tenho que tratar com o Banese mesmo, que é o Banco do Estado de Sergipe, que tem um presidente que é nomeado pelo governador do Estado, Belivaldo, que é um homem extremamente sensível. Eu já tive uma conversa com ele assim, bem en passant. Ele olhou para mim e disse, me aguarde. É preciso que isso seja feito, oferecer as condições. Sim. Marcos, mas não tem mais, não tem menos. E vou dizer aqui, não é ideia nova minha, não. Eu não estou criando a roda. Se Mendonça Prado estiver aqui na live, ele vai confirmar. No governo de João Alves, no governo do Estado, quando João Alves era governador, até 2006, foi criado o Banco do Povo. Foi criado o Banco do Povo. E liberou dinheiro para as pessoas fazerem seus investimentos. A Prefeitura de Teresina, no Piauí, faz isso. Tem uma prefeitura em Pernambuco que faz. A de Passo Fundo também faz. É preciso que o poder público dê as condições para que essas pessoas possam gerir sua própria renda. E nós vamos fazer isso. Aí você vai ter dinheiro circulando e as empresas, com fé em Jesus, vão começar a serem reabertas. Sim. Não tem jeito. Quando as empresas fecham, né, elas vão bater na porta do governo, com o chapéu na mão. Essa é a história do capitalismo, se a gente pensar nisso. Do capitalismo. Né? E é preciso fortalecer o cidadão para que ele possa gerar sua própria renda. Olha, são 8 horas e 23 minutos. E o tempo passa rápido quando o assunto é muito agradável de discutir. Está vendo? Muito agradável de discutir. Eu já disse no início que a Aline tem feito convites a pessoas muito especiais. A Aline é abençoada. Ela sai observando aqui, aí traz... Olha, Marcos, eu nem discuto. Eu não discuto com ela. Quem é a pessoa, Aline? Essa aqui, eu digo, maravilha. Ela já confirmou aqui, que é na próxima segunda-feira, com a psicóloga Daniele, que nós vamos tratar sobre educação socioemocional. Né? E quando eu apresentei o projeto para a doutora Daniele, ela disse, Marcos, eu faço isso. Eu ensino inteligência emocional para crianças. Eu disse, aonde? Eu disse, onde? Ela disse, em escola particular. E você quer levar para as escolas públicas? Eu digo, vou levar. Nós vamos levar para a escola pública. Precisamos fazer isso, sabe? E graças a Deus, essa corrente do bem, ela tem tido, a cada dia, a gente tem recebido muito apoio, muito incentivo. Eu fico muito feliz, sabe, de discutir um tema importante com você, que é essa coisa da prevenção ao suicídio, discutir isso seriamente, que as pessoas prestem atenção em si. Você começou a sentir qualquer sinal de tristeza, né? Marcos, e ninguém pode ficar triste, é bom ficar, vai ficar. Né? Ninguém vive feliz 100% do dia. Não. A tristeza, ela é boa
para que você se alerte, viu? Eu uso uma expressão, doutora Kátia. Eu uso uma expressão, doutora Kátia, que é a seguinte. Quando eu tenho uma crise aguda, eu costumo ir para a caverna. Deixa eu entrar aqui na caverna. E aí, lá na caverna, sozinho, mas eu tenho um tempo que eu me determino. Eu não vou ficar muito tempo naquela caverna, não. Eu tenho medo que a porta da caverna se feche e eu não consiga abrir. Tá? Então, eu faço isso. Nós vamos passar por desafios na vida. Sim. Eu queria o seu conselho final, como profissional, Tá. Né? Como ser humano, com essa sensibilidade que a mulher tem de observar um ambiente como esse que nós vivemos, as famílias, as pessoas, e compartilhar com os nossos. Essa live, ela, em média, teve 25 pessoas assistindo simultaneamente, mas no final eu vou te mostrar que nós com certeza alcançamos os 200. E depois que eu compartilhar no meu IGTV, ela possivelmente vai superar as 1000 visualizações. Essa é a média que a gente tem tido. Espero que ajude. Eu queria a tua palavra, sim, para a gente fechar essa conversa nossa. E primeiro, a minha com você é de gratidão, de verdade. A minha também, eu agradeço pelo convite, pelo espaço que você está me dando. Né? Eu acho super importante, não só para mim, mas para falar de saúde mental. A gente falou até isso no WhatsApp, né? Que a gente tem que falar, saúde mental também é saúde, é prevenção de outras doenças. Então, quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre esses temas e esses assuntos, mais a população vai estar prevenida e poder procurar o tratamento correto. Se você quebra uma perna, você vai no ortopedista. Se você quebra a sua alma, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra. Gostei da frase. Esse é o recado. Amei a frase. Se você quebra uma perna, você vai no ortopedista. Se é o dente que está doendo, você vai no dentista. Mas se você quebra a tua alma, você vai no psicólogo. Fantástico. Ou procurar um psiquiatra também, um profissional super qualificado para ouvir a sua dor. E ele tem recursos que eu não uso. Então, o psiquiatra prescreve medicamentos. E muitas vezes a gente precisa alterar a química cerebral para que ele possa falar, para que aquele sofrimento não seja tão intenso que ele não consiga falar. Isso que você falou da caverna fechar e ele não conseguir sair, isso pode acontecer. E às vezes a gente precisa desse apoio médico do psiquiatra que vai ouvir, vai prescrever o medicamento adequado e ele vai poder vai ter força para abrir a porta da caverna. E o recolhimento é muito importante, mas pedir ajuda, conversar com um amigo também pode ser muito alivia, traz esse alívio, né, da solidão, às vezes, que tá carregando uma tristeza muito grande. Mas se nada disso der certo, né, procure ajuda especializada. Você pode, inclusive, fazer muitas atividades que a gente está esquecendo de fazer, até cozinhar, né, como você falou, fazer pão em casa, botar a mão na massa, fazer esporte. A gente precisa, e as escolas precisam também ter espaços esportivos, não só a escola, mas a cidade ter equipamentos esportivos para que as pessoas também extravasem esse estresse no esporte, arte, cultura, isso tudo que promove saúde mental também. Então, não vamos falar, acho que o tratamento é fundamental, mas ter esses locais onde a gente possa exercitar a mente, né? A contemplação, ouvir uma boa música, o que você gosta, estar com quem você ama, ter momentos de lazer em família, conversas, e abertas, sem preconceito. Não julgue quem está sofrendo. É a mensagem que eu quero passar final. Não julgue quem está sofrendo. Se alguém vem falar com você, ou você notou, não julgue, não pense que é frescura. Ofereça seus ouvidos, ofereça seu ombro para que essa pessoa possa falar. E se ela estiver precisando muito de ajuda, você notar que ela está numa emergência, alerte os familiares, chame o serviço de saúde, seja o SAMU, caminhe a ela, leve ela na mão, né, para um psicólogo ou para uma OBS, que tem muito jeito essa pessoa não ficar sozinha e ela não cometer um ato que muitas vezes não é o desejo dela, ela só quer se livrar de uma dor. Kátia, minha querida, muito obrigado, de verdade. Nada, eu que te agradeço. Que os anjos de luz de Jesus Cristo protejam você, sua família, e que a gente consiga cada vez mais espalhar o bem para todas essas gentes. Muito obrigado a você que está acompanhando
Nós temos aqui mais 1 minuto para encerrar a live, eu vou encerrar, desejando a todos uma boa noite e, assim, expressar mesmo o sentimento de gratidão. Muito obrigado. Paz. Obrigada a todos. Boa noite.